Yo, aqui é o Camille. Primeiro de tudo, eu queria me desculpar pelo High School of the Dead, porque eu fiz um vídeo muito maneiro, me empenhei muito naquele vídeo, sendo que quando eu postei o YouTube vetou, cara. Aí eu tive que colocar aquele monte de foto, tive que cortar um monte de coisa, ficou uma bosta. É uma pena porque o vídeo que eu fiz ficou muito maneiro, ficou muito legal, mas o YouTube não deixou eu postar, deu negócio de direitos autorais e tal. Aí eu tive que repostar o vídeo cortando um monte de coisa. Mas é isso aí, cara. Eu vou tentar fazer agora o Evangelho de um jeito que o YouTube deixe eu postar e que não fique tão ruim. Vamos lá para eu falar do anime, porque é o que importa agora. Bem, como eu já deixei escapar, o anime que eu vou falar hoje é o Shinseiki Evangelion, mais conhecido aqui no Brasil como Neo Genesis Evangelion ou só Evangelion mesmo. É um anime muito maneiro, muito interessante, mesmo para a época que ele foi lançado. É um anime que aborda temas inovadores e é um dos melhores animes que existe, né? Que foi feito, que existe. É um dos melhores. Tem certeza disso? Tenho certeza. Eu vou dar a proposta aqui de Evangelion. Tem muita gente que não conhece Evangelho, o que eu acho incrível, porque acho que a grande maioria das pessoas deveriam conhecer, não sei porquê. Acho que Evangelho está no mesmo patamar, mais ou menos, de Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco. Não é tão conhecido, não é tão bom pelo gênero que é Evangelion. Não é um anime de shounen como é Dragon Ball e como é Cavaleiro do Zodíaco. Mas é um anime muito maneiro. Ele aborda temas bem diferentes e bem pesados, cara. Ele tem uma guerra psicológica no meio do anime. Eu vou falar muito desse anime aqui, tem muita informação sobre ele para dar. Então vamos lá que eu vou começar a contar do Evangelion. O Evangelion ele é do gênero seinen, ficção científica, suspense, psicológico, mecha e drama. Os únicos que talvez vocês não conheçam aí seriam o seinen e o mecha. Seinen é aquele tipo jovem, animes feitos animes e mangás feitos para o público entre 20 e 40 anos, com temas mais elaborados, com cenas algumas até mais picantes, algumas mais fortes, que envolvem morte. Então seria animes e mangás para as pessoas um pouco mais velhas, digamos dos 20 e pouco até uns por aí à frente. E mecha, cara, são aqueles robozão, tipo Gundam, por aí afora. Anime de mecha é anime que tem robô. Troca mecha por robô e pronto. É anime assim. Valeu, vamos lá. Para você ter uma ideia de quão inovador é o Evangelion, o primeiro mangá de Evangelion foi lançado em 1995. É bem antigo. E se você assistiu o anime, você vai ver que mesmo para a época que ele foi lançado, ele é um anime com muitas coisas, muitas informações que animes de hoje em dia não tem. Principalmente animes do estilo de Evangelion. Não tem esse nível de informação, de conclusão de acontecimentos, de entrosamento entre os acontecimentos. Tem muito anime hoje em dia que não tem isso, e Evangelion tem. Conforme vou explicar o vídeo, vou dar alguns exemplos, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Foram lançados até hoje 4 mangás, que é o Shinseiki Evangelion, que é o mangá do anime, que é o mais conhecido como Neo Genesis Evangelion. Tem o Shinseiki Evangelion Kotetsu no Garufon, é uma parada aí. Ele é conhecido como Angelic Days. Esse nome é bem mais fácil de falar, vai por mim. Ele é de 2003. O outro é o Neo Genesis Evangelion Academy Record Heaven Descent, que é de 2007. E o último Evangelion é o Shinji Ikari Racing Project, que eu não sei a data, cara. Deixa eu ver se eu na minha colinha aqui. Tem aqui. É de 2005 esse Evangelion. Esse Shinji Ikari Racing Project. Para você ter uma ideia, o mangá mais antigo de Evangelion, que é o mangá do anime, é de 95, cara. É muito antigo. Então você tem que dar um respeito pela época que o mangá foi lançado e a história que esse mangá projeta naquela época, cara. É muito maneiro isso.
Ah, só pra explicar direito, eu falei que saíram 4 mangás, mas eu não expliquei direito sobre os 4 mangás. Não é que saíram só 4 volumes de mangás, saíram vários volumes para cada um desses. O primeiro, o Neo Genesis Evangelion, ele ainda está em publicação, mas ele está no, se eu não me engano, no 12º volume. O Angelic Days, ele acabou no volume 6. O Academy Record Heavens of the Saints, ele acabou no volume 4 em 2009. E o Shinji Kari Rising Project, ele acabou no volume... Não acabou. Esse ainda está em publicação. São os dois únicos que estão em publicação. O Neo Genesis Evangelion e esse Shinji Kari Rising Project. São os únicos que ainda estão em publicação, mas eu não sei quantos volumes tem até agora, esse último. Os outros dois acabaram. Ou seja, tem vários volumes para esses 4 tipos de mangás. Não é um volume por mangá. Entenderam? Bem, a proposta inicial do Evangelion é um pouco difícil de falar, porque é um anime que eu vi tem bastante tempo. Eu cheguei a ver alguns episódios só para falar do vídeo, mas nada muito conclusivo, vi só 1 ou 2 episódios. Eu vou dar mais ou menos a proposta inicial do que vocês têm que saber para assistir o anime, porque Evangelho é um anime muito complicado e talvez o que eu fale aqui vocês não interpretem do mesmo jeito no anime, porque tem interpretações diferentes. Isso depende muito da cabeça da pessoa que está assistindo o Evangelho, e talvez eu não tenha entendido tão bem. Eu vou dar mais ou menos a explicação do que eu acho que foi. Caiu na Terra o primeiro monstro, vamos dizer um alienígena por aí fora, que foi chamado de Adão. Logo em seguida viriam para a Terra os anjos, outros monstros que seriam chamados de anjos. Então na Terra tem uma organização fodástica chamada de NERV, eu não lembro o que essa sigla significa, que vai combater esses anjos, esses chamados anjos. O que eles usam para combater esses anjos? Umas unidades de proteção robóticas, que são chamados de Evangelion ou Evas. Por que eles são chamados de Evas? Porque, pelo que eu entendi, eles são tirados da parte desse primeiro monstro, esse Adão. Eles tiraram uma parte desse monstro e criaram os Evas. Foi o que eu entendi. Como esse primeiro monstro era Adão, os segundos se tornaram Evas. Acho que é mais ou menos isso. E para pilotar esses Evas, eles têm umas crianças que por mero destino, mero acaso, eles nasceram, tipo assim, meio que propostas a fazer isso. É tipo o destino deles. Tem uma explicação melhor no anime, mas como eu disse, eu não lembro, eu vi há muito tempo. A pessoa que assistiu o Evangelho, se vê que eu estou falando alguma besteira aqui, que talvez é muito possível, eu não lembro direito de como é que é o início, mas é mais ou menos isso. Essas crianças com esses Evas vão enfrentar esses monstros. E sendo que não fica só nisso, cara. Como eu disse, é um anime muito inteligente, trabalha muito psicológico. E isso vai tomar uma escala big fuck mundial, cara. Esse anime ele tem uma ordem de acontecimentos, uma profundidade de acontecimentos foderásticas. E esse é mais ou menos a proposta inicial, dando em conta do que eu lembro do anime, do que eu acho que é. Talvez não seja desse jeito que eu estou pensando, porque como eu disse, é um anime mais para interpretação da pessoa, e talvez eu não tenha interpretado tão bem. Eu acho mais ou menos que foi isso. Mas tá aí, a proposta inicial do Evangelho é mais ou menos essa. No caso do Evangelion, o anime tem 26 episódios e 2 ovas super importantes. Tem mais de 2 ovas, mas as mais importantes são essas duas. Por que essas 2 ovas são tão importantes? Esses 26 episódios do anime, o anime não acaba nesses 26 episódios. Eu vou explicar aqui, que eu vou ter que spoiler um pouco, mas é uma coisa que vocês têm que saber, senão vocês vão morrer de ódio, vão ficar sem informação, vão achar que o anime é ruim. O anime do 1 ao 24 é tudo parte do anime.
O 25 e o 26 são mais uma análise psicológica de tudo que aconteceu no anime, sendo que o 24 não mostra como termina. Então essas duas ovas, elas mostram o que aconteceu no anime depois do episódio 24. Eu vou passar o nome das ovas aqui para vocês. Um deles é o Death Rebirth, Evangelion Death Rebirth, que é mais um apanhado de tudo que aconteceu e com algumas informações extras. Eu recomendo assistir porque ele conta algumas coisas de um ângulo diferente, de um jeito diferente, que dá para a pessoa interpretar um pouco melhor o que aconteceu. E o outro, que é o mais importante, que é o The End of Evangelion, que, como diz o título, é o final do anime Evangelion. Esse sim conta o final do anime, como o anime terminou mesmo. Então, se você vai ver o anime Evangelion, você tem que ver esse anime todo e depois baixar pelo menos o OVA do End of Evangelion. Se você não quiser ver o Death Rebirth, que não tem realmente muita coisa, você vê pelo menos o End of Evangelion, que realmente conta muita coisa do anime. Aliás, conta o final do anime. O final do anime é esse OVA. Então, porque tem muita gente que não sabia desse OVA. Quando eu comentei que eu ia falar do anime Evangelion, muita gente não sabia que esse OVA existia. Muita gente só assiste o Evangelho do 1 ao 26 e acha o final uma bosta. Eu concordo que o final do anime é uma bosta. Mas tem esse OVA que é um final foda, velho. É um final muito maneiro. Então, se você for assistir Evangelion, assiste e baixa os OVAs. Bem, sobre o nível de desenho e de coloração do anime, vocês têm que ver que o Evangelho é um anime antigo. Então ele não é muito bem colorido. Não chega a ser tão ruim quanto é o Berserk. Eu falei que o anime era mal colorido pra caramba. Mas não tem cores e gráficos exuberantes que temos hoje em dia. É um anime mais antigo, então tanto a cor quanto os gráficos são um pouco antigos. Mas ele é muito bem desenhado, cara, muito bem desenhado mesmo. Os Evas são surreais. Pra época, cara, tudo que tem naquele anime é mágico. Porque você tem que ver que esse mangá é de 95. E tudo ali é de um nível de imaginação tão incrível que é difícil acreditar que esse mangá saiu há 17 anos atrás, cara. Então, ele é um anime muito bem desenhado, tem uma cor fraca, não chega a ser uma cor ruim, só uma cor fraca, mas pela época que o anime foi lançado. E o estilo de desenho de Evangelion, cara, é muito bom, cara, porque tudo é retratado de uma maneira incrível, incrível mesmo. As cidades, a destruição, as lutas, os Evas em si, os Evas são magníficos. Os monstros que eles enfrentam são criativos pra caramba. Tudo em relação ao desenho, a criação artística do anime, eu acho foda, eu acho muito maneiro. Eu não acho que poderia ser tão melhor do que é. Eu acho que o Evangelion é muito bem desenhado mesmo. E eu acho que é bem mais desenhado do que é colorido, porque a cor realmente é fraca. Porém, eu disse que o porquê, a cor é fraca por causa da época que o Evangelion foi lançado. Mas o desenho em si é muito maneiro. Ah, rapaz, agora chegou a parte que eu mais queria, cara, que é falar do personagem principal. Esse que possivelmente é um dos personagens de anime mais odiados de maioria dos otakus do mundo, que é o Ikari Shinji. Deus do céu, o que é esse moleque, velho? A tristeza que é esse garoto, maluco. Eu vou falar do Ikari aqui, tente não se suicidar com quanto eu tô falando, porque esse moleque é triste demais, mano. O nome dele é Ikari Shinji, ele tem 14 anos. E que tipo de personagem principal ele é? Vou falar que tipo de personagem principal ele é. Ele é depressivo, ele se acha escrotinho, ele não se dá bem com as pessoas, ele tem medo de ter relacionamentos, ele é totalmente para baixo, ele não tem vida social. O moleque é um merda, mano. Por incrível que pareça, essa coisa é o personagem principal do Evangelion.
E o pior é que você assiste Evangelho torcendo para que esse moleque mude. Esse é o pior de Evangelho. Eu assisti Evangelho torcendo para que o Ikari tivesse uma ponta de grandeza no anime. Tá certo, quando ele entra no Eva, ele vira o cara. Mas fora do Eva, ele é detestável. Tem cenas que te dá ódio dele, cara, sério. Ele no anime não conta que ele morou a parte da vida dele com o tio dele. No anime conta que ele apareceu, o pai dele chamou ele, que o pai dele é o comandante dessa organização. Depois vou explicar sobre isso. O pai dele chamou ele e ele apareceu lá. Não conta de onde ele veio. No mangá conta, ele morava com o tio dele, que era o tutor, que passa a ser uma outra pessoa que eu vou contar também mais pra frente. Cara, o Ikari, ele é o Shinji, na verdade, que Ikari também pode ser o pai dele. O Shinji, ele é triste como personagem principal, velho. Ele é nada com nada, não é o tipo de personagem principal estereótipo, cara. Eu sou fã da criatividade, eu até gosto do tipo de criatividade que tiveram para criar o Shinji. Porém, cara, eles conseguiram gerar um ódio em torno desse personagem, que o personagem chega a ser irritante de tão escroto que ele é, cara. Ele é pra baixo demais, ele acha que tudo tá contra ele, tem medo de ter amigos, velho. Cara, é um personagem difícil de você aturar. Ele pilota o tão poderoso Unidade 1, ou EVA 1. Ah, o primeiro EVA. Não, Unidade 1 não é o primeiro EVA. O primeiro EVA é a Unidade 0. Mas ele pilota a Unidade 1, segundo EVA. Porém, ele é a terceira criança. As crianças que pilotam EVA são chamadas assim: primeira criança, segunda criança, terceira criança, por aí afora. Ele é a terceira criança. Vou explicar isso mais pra frente. O que você tem do Ikari Shinji é isso, cara. Que ele é pra baixo, ele é sem sal. Esse é o tipo de personagem principal que ele é. Vamos passar para os personagens secundários que eu acho melhor. Bem, agora eu vou citar mais ou menos alguns outros. As duas outras crianças eu devo falar um pouco mais, os outros eu vou só citar. A que eu vou falar agora é Ayanami Rei, que é a piloto do Unidade 0, ou EVA 0. Ela é conhecida como a primeira criança. E, cara, no início do anime você não vai saber muita coisa da Rei. Pra dizer a verdade, é capaz de até no final do anime você não descobrir muita coisa da Rei. Ela é um tipo de personagem enigmático, cara. Ela é quietona na dela, é retraída pra caramba, não fala muito com ninguém. Tipo, ela é totalmente na dela. Mas, tipo assim, não é irritante como Ikari. Não tem aquele complexo de fraqueza, de síndrome de patinho feio. Ela só é quietona, séria, focada e não quer falar com ninguém. Mas é tipo assim, diferente do Ikari, como eu falei. Ela demonstra não falar com ninguém porque ela não quer, não tem desejo. E simplesmente não acha que é uma boa falar com ninguém. Tipo, como se as pessoas fossem inferiores a ela. Ela tem um contexto enorme em torno da Rei no anime. Tipo assim, alguns acontecimentos chaves envolvem ela. Ela vai ser muito importante no anime. E no anime dá a entender que ela tem um certo envolvimento afetivo com o pai do Shinji. O que futuramente envolve o que eu falei dos acontecimentos. Muito do anime vai passar pela Rei. Então é uma personagem que você tem que prestar atenção, que é uma personagem enigmática. É isso aí, vamos passar para o próximo personagem. Bem, a outra personagem que eu tenho para falar é a Azuka Langley Soryu. Nossa, nome esquisito, né? Pois é, porque a Azuka ela tem dupla personalidade. Ela é alemã e japonesa. Por isso que ela tem esse nome assim estranho. A Azuka ela tem 14 anos. Opa, mas você não deu a idade da Rei. Pois é, esse negócio da idade da Rei é relativo. Você vendo o anime, você dá a entender que ela tem 14 anos. Isso pode não ser uma verdade.
Isso não tem como eu falar que seria spoiler, então você tem que assistir o anime para saber. A Asuka tem 14 anos e ela é a segunda criança que pilota o Unidade 2 ou EVA 2. Ah, é segundo EVA? Não, o EVA 2 é um terceiro EVA. O primeiro é um prototipo, o segundo, que é o do Ikari, é um melhoradinho, e o EVA 2 é o terceiro, que é como se fosse o design final. Ah, então ele é melhor que os outros EVAs? Não. Não, o EVA depende muito do piloto. Ele pode ser melhor na forma assim de design, de armas, essas coisas, mas se o piloto não for bom, não adianta o EVA ser magnífico. É mais ou menos isso que deixam a entender no Evangelho. Bem, voltando a falar da Azuka, ela viveu na Alemanha desde pequena e ela é totalmente arrogante, cara. Ela se acha muito, acha a rainha da cocada preta, senhora da batata assada, mano. Ela se acha sinistra e, tipo assim, tenta se fazer melhor que os outros. Porém, tem seus desgastes psicológicos também, tem as suas emadas no anime. Ela meio que no anime compete um pouco com o Ikari Shinji, porque ela se vê como uma rival dele. Sendo que o Ikari, como ele é todo viadão dele, ele nunca entendeu muito bem mais ou menos o que a Azuka estava dando a entender com esse rival, né? Um rival, né? Ser rival. Pois é, nunca deixou claro também que a Azuka tinha esse interesse claro pelo Shinji. Porém, o Shinji também nunca investiu muito nisso, então ficou nesse. Você não vai, eu não vou e nenhum de nós tem nada. Praticamente é isso que eu tenho para falar da Azuka. Ela também tem um papel fundamental no anime. No final, o OVA, End of Evangelion, ela tem uma parte tipo fuckboys dela. É uma parte tipo tremenda. A ascensão dela no anime é nesse OVA. Então, mais uma vez eu falo para vocês assistirem esse OVA porque conta muito do anime ao final perfeito. Então vamos lá, vou passar para os outros personagens que eu vou só citar, porque os três importantes são esses. Os outros não é que não são importantes, porém não tem uma importância tão grande, tão relevante quanto esses três. O outro personagem citável que eu posso colocar aqui para vocês é o Gendo Ikari, o Ikari Gendo, tanto faz. Ele era conhecido como Gendo Rokubujin. Por que isso? Ele mudou o nome para o nome da mãe do Ikari, quando ele se casou com a mãe dele. Eu não entendi muito bem, mas acho que é porque ela era uma pesquisadora famosa, por isso que ele mudou para o nome dela. Ele tem um certo desprezo pelo Shinji e, tipo assim, não liga muito, não mostra quase nenhuma relação afetiva entre eles no anime. Tipo, o Shinji cobra muito isso dele no anime, pra ele ser um pai mais afetuoso e tal, e ele tá nem aí pro Shinji, cara. Tipo assim, não importa, você não importa pra mim. É mais ou menos isso, que eu não tenho muita coisa pra falar sobre ele. Ele é o líder dessa organização, ele é o comandante, não chega a ser o líder, porque ele financeiramente depende de outras pessoas. Mas ele está no comando da operação, ele seria o grau máximo da NERV. Então é isso, vou passar para outro personagem citável. A outra personagem citável é a Katsuragi Misato. Ela é comandante das operações da NERV, responsável por todas as unidades EVAs e por alguns pilotos, no caso o Shinji e a Azuka. Ela é filha de um cientista famoso e que morreu durante o segundo impacto. O pai dela morreu durante o segundo impacto, por isso ela quer se vingar dos Angels. O objetivo dela é mais ou menos vingança. E o Shinji, cara, é uma das coisas que bolam o pessoal com ele por causa disso. Ele vai morar com ela. E ela anda na casa de shortinho, de topzinho. E tipo assim, nenhuma tensão sexual, velho. O cara é gelado por dentro. Isso é incrível, maluco. Não entendo o Shinji mesmo. Tá certo que futuramente tem acontecimentos envolvendo a Misato. Não vou revelar. Mas é praticamente só isso. O importante, você vai ver muito ela no anime porque ela é responsável pelo Shinji. Mas é só isso. Vamos lá, vamos continuar porque acabou a análise de personagem aqui.
Bem, o anime ele se desenvolve muito bem, cara, muito bem mesmo, porque o Evangelion ele depende um pouco desse desenvolvimento. Eu não diria que depende muito, porque tem muitos aspectos bons, mas o desenvolvimento do anime é uma das coisas mais marcantes no Evangelion, porque ele não começa apelando tanto pro fator psicológico, mas mais pra frente do anime, esse psicológico no anime é predominante, cara. Tudo leva para esse lado mais psicológico do anime. O desenvolvimento do anime é bom e é uma das partes melhores do anime é essa. Bem, não adianta falar de profundidade, que deu para perceber que o Evangelion tem uma grande profundidade de acontecimentos. E é isso aí, cara. Vamos pular para o próximo tópico, porque isso aí é implícito, que tem uma profundidade grande de acontecimentos no Evangelho. É uma das outras coisas gritantes no Evangelho. O que nos leva à avaliação do Evangelho, cara. Pontos bons. Quais seriam os pontos bons do Evangelho? Pô, bem, o anime, para a época que ele foi lançado, até para hoje em dia, é um anime muito bom. É um anime muito bom mesmo. Ele é um anime de mecha, cara. E animes desse tipo não são muito bem vistos. E ele é bom pra caramba. E eu diria que Evangelion é um anime tão maneiro, mas tão maneiro, que deveria pra mim estar entre os 10 melhores. De tão bom, de tão gênio, de tão fucking boss que o anime é, cara. O anime é muito cabeça, muito pensativo. Eu acho ele um anime muito maneiro. E o ponto bom do anime seria esse, cara. Que é um anime que ele é surreal. Eu diria que essa seria a palavra. É um anime surreal, cara. Ele tem muita inteligência nos episódios. Esses seriam os pontos bons do anime. Valeu, vamos lá. Agora de ponto ruim, cara, fica difícil analisar um ponto ruim do Evangelho. Porque eu acho ele um anime muito bom. De tudo, enredo, desenvolvimento, tudo do anime eu acho maneiro. De mais ou menos pra ótimo, entendeu? Não acho nada tão ruim. Até o personagem principal, que pode ser um lesado, um babaca, eu acho um personagem principal criativo. Apesar da personalidade dele, eu acho criativo. Então fica difícil citar alguma coisa que eu ache ruim no Evangelion. Talvez eu diria que a coloração do anime, que é precária. Não diria precária, é até boa. Não vai dizer que você vai ter inchaço nos olhos de ver aquela coloração feia, horrorosa. Não, a coloração do Evangelho até que é boa. Até que é, pô, se comparar com Berserk é bem melhor, cara. Então fica difícil explorar um ponto ruim do anime. Tem muitas pessoas que não gostaram do final. O final em si, final mesmo, não o final que está no anime. Mas sei lá, cara, isso depende muito de como a pessoa veja. Eu achei um final criativo. Como vocês sabem, eu sou fã da criatividade, eu achei um final maneiro. Então é isso aí, vamos continuar. E fora isso, cara, se você parar pra pensar de tão bom que é o Evangelion, para a época que ele foi feito, cara, são coisas que são impensáveis até hoje em dia. A forma como eles trabalham dinheiro no anime, colocam que as coisas são super caras, são milhões, bilhões e por aí afora. E você vê muito anime de robô aí que ninguém lasca um pedacinho, uma peça, quebra uma arma, ninguém, tá, põe outra, compra outra como se fosse 10 centavos. E não, no Evangelion coloca como é caro isso, como as coisas são difíceis de ser conseguidas. Os projetos, cara, os elevadores, as armas, tudo no anime é posto de um modo futurista, de um jeito que dê para você imaginar que é possível. Não aquela parada futurística que é fora da realidade. O Evangelho colocou isso aí muito bem, cara. Mais uma vez, eu bato palma pro anime, cara. O anime é muito bom. Ah, para os viciados de Evangelho em plantão, que caso ainda não saibam dessa notícia, em 2003 foi nos Estados Unidos saiu uma nota falando da ADV Filmes anunciando que tinha a intenção de criar um filme em live action do Evangelho e que já foi patrocinado e está parcialmente financiado, e sendo que não tinha data de exibição, nem de lançamento, nem de nada. Isso em 2003, cara. Eu não sei se tem mais alguma notícia disso hoje em dia, mas em 2003 foi lançada uma nota falando sobre isso.
É isso aí, gente. Eu corri com o vídeo porque eu não queria fazer um vídeo muito grande, porque reclamaram dos vídeos estarem grandes demais. Estou tentando diminuir um pouco o tempo. Então é isso aí, a proposta do Evangelho é essa. Eu espero que o YouTube não arranje nenhum problema comigo de novo. E tentando mais uma vez fazer vídeo de qualidade para postar aí para vocês, tá? Eu peço mais uma vez aí para vocês darem um sinal de vida aí que vocês estão gostando do trabalho, qualquer coisa, um comentário, por aí afora. E é isso aí, gente. Eu vou nessa. Vou postar mais animes aí, disso aí pode ter certeza. Não vou desistir disso aí tão cedo. E vamos ver. Espero que vocês gostem de Evangelion. Recomendo muito, um anime muito maneiro. Um anime muito bom. Já falei dos ovos, vocês têm que pegar os ovos. E é isso aí, cara. Bom anime aí pra vocês e até a próxima.